Olá a todos, meu nome é Ana Carolina Yamamoto, eu sou aluna da graduação em dança da Unicamp e vim aqui compartilhar um pouco da minha pesquisa, que se chama Convites ao Corpo, ao Espaço e à Obra, o ensino de dança como potencializador de relações autônomas em artes visuais. Essa foi uma pesquisa realizada em contexto de trabalho de conclusão de curso, mais especificamente da licenciatura em dança, e foi orientada pela professora doutora Ana Maria Rodrigues Costa, professora na Terra. Ela foi feita no ano passado, mais ou menos de maio até dezembro, e foi defendida no começo desse ano. Acho que a principal pergunta que atravessa essa pesquisa, né, que talvez seja uma pergunta geradora dessa pesquisa é de quais maneiras o ensino de dança, atravessado por abordagens somáticas, pode nos ajudar a estabelecer relações próprias, né, relações que sejam nossas, sejam estéticas, que sejam inventivas, com obras do campo das artes visuais. Então, acho que essa foi a pergunta que guiou a minha investigação. E foi uma pesquisa que surgiu de muitos questionamentos, né? Dentre eles, como a gente pode encontrar ferramentas para que os sujeitos possam se apropriar das obras de arte do nosso patrimônio artístico-cultural? Porque, no meu entendimento, e de uma série de autores que eu li, essas obras de arte, esses espaços que abrigam essas obras, fazem parte do nosso patrimônio e é um direito humano fundamental o usufruto deles. E eu achava que pela dança e pelo corpo a gente conseguia encontrar ferramentas para que os sujeitos se sentissem aptos, se sentissem confortáveis, né, em ocupar esses espaços, em criar suas próprias relações com essas obras. E tem uma outra pergunta que também foi bastante importante para mim, né, que se a experiência do corpo já é localizada e compreendida como uma potência tanto na dança quanto nas artes visuais, uma potência para construir experiências, para construir obras, para engajar público, por que a gente não está construindo e criando espaços de ensino que integrem essas duas linguagens e que promovam diálogos não hierarquizados entre elas? E falei isso muito olhando para a minha experiência pessoal, para as minhas experiências anteriores, como bailarina, como aluna da graduação em dança na universidade. Então foi também muito incomodada, né, e muito agitada por essas questões que eu me debrucei sobre essa pesquisa. Falando aqui um pouco de metodologia, ela aconteceu por um processo de revisão e apreciação bibliográfica, mas ela também se deu muito guiada pela prática, porque eu me propus a elaborar, né, e realizei 8 laboratórios práticos, né, 8 encontros práticos com estudantes voluntários de diferentes cursos da graduação da Unicamp. Esses foram 8 sujeitos de diferentes cursos, de engenharia de alimentos, a matemática, eles aconteceram por Google Meet, e aconteciam mais ou menos uma vez por semana, com mais ou menos 1h15 de duração. Né, e o que acontecia nele? Eu fui tentando entender, tentando montar práticas de experimentação corporal, que depois nos levassem a uma observação conjunta de obras. E para essa pesquisa eu escolhi os trabalhos da artista nigeriana Otobong Nkanga. E aí essa metodologia foi elaborada a partir de alguns procedimentos da técnica Clausewviana e de alguns protocolos do material educativo da 33ª Bienal de São Paulo. Mas volto a falar disso mais para frente. Então, num primeiro momento, eu me preocupei em estabelecer, em delinear bem quais eram as minhas fundamentações artísticas, culturais e pedagógicas. Como esse trabalho foi muito guiado pela prática e escrita e realização de encontros se deu de forma muito paralela, eu falo de fundamentações e não de uma base teórica, porque não é como se eu tivesse lido autores, então, a partir dessa leitura, eu tivesse desenhado uma prática. Aqui teve um trabalho muito paralelo de retomar leituras que eu tinha feito antes, em momentos anteriores da graduação, de ir a partir dos meus conflitos, das minhas dúvidas na elaboração das práticas, buscando referências, e também um pouco de uma afirmação, né, de um manifesto de valores pessoais, né, de questões que estavam muito presentes. Eu ressalto respeito à valorização da autonomia dos indivíduos, a valorização da experiência de corpos sujeitos e não corpos objetos, e o incentivo à inventividade. Nesse momento também, nesse primeiro capítulo, eu começo a pensar como essa prática se dá no mundo, né? Em que contextos essa prática poderia acontecer. Fui olhar para algumas questões de mediação e de ação cultural, entendendo na ação cultural a chance não só da mediação no sentido da mediação com uma obra, né? Da mediação da relação com uma obra, mas da ação cultural no sentido da criação de um espaço de encontro, né? Que fosse horizontal, que fosse democrático,
entendendo que através da relação minha com os participantes, a gente tinha a possibilidade de experimentar uma chance de criar os nossos próprios fins, de criar juntos os nossos desejos, né? A experimentação de uma democracia tangível mesmo. Isso a gente vê em Pulp e Veloso, a gente vê também um pouco em Coelho, que são aqui uma das minhas referências. E foi nesse momento também da pesquisa, nesse primeiro momento, que eu entrevistei a Maria Isabel Lesse, que é supervisora de ação cultural no Centro Cultural São Paulo. Porque ali, com os projetos de mediação cultural através da arte, eu pude entender um pouco sobre como já existem projetos que trabalham com a arte e que visem um projeto de democracia e cidadania cultural, né, e de possibilitar essas questões. A partir de abordagens interdisciplinares, que também foi muito interessante, foi muito rico escutá-la nesse sentido. No segundo momento, então, eu me dedico a falar de fato sobre como foi essa construção metodológica, né? Como que eu elaborei e cheguei no formato das minhas práticas. Para isso, eu voltei em algumas das minhas experiências com a 33ª Bienal e contei com bastante detalhe sobre como foram se dando as minhas experimentações e meu processo de raciocínio mesmo. Então, só para a gente retomar um pouco, a proposta da Bienal desse ano, do Educativo, tinha um projeto de mediação aberto. Então, mais do que de entender uma representação de um discurso ou de uma ideia de um discurso fechado, né, sobre cada obra ou do que cada obra deveria significar, o Educativo estava muito preocupado em criar espaços favoráveis para desacelerar, observar, refletir e compartilhar experiências. Eu trouxe aqui uma ilustração, um exemplo das cartas, que eram protocolos de navegação pela exposição. Então, a gente tinha formas de andar pelo espaço, propostas de como dedicar atenção para uma obra, formas também de registrar e compartilhar. E aí o que eu fiz foi localizar na técnica clausiana alguns elementos que poderiam potencializar os estados de atenção que essas cartas dos protocolos propunham. E aí, o meu principal objetivo era trabalhar esses estados de atenção com o próprio corpo, com o espaço em que cada um estava, para que então a gente pudesse levar isso para a relação com a obra de arte. E acho que isso foi uma coisa muito da quarentena, né? Porque o meu projeto antes tinha um desejo de estar no museu, mas começou já numa situação de isolamento social. E ele voltou a fazer sentido para mim quando eu entendi que eu podia me deparar com relações estéticas no meu cotidiano, no espaço em que eu estava, trazendo atenção para o meu corpo, trazendo atenção para o espaço, para a luz, para a cor e forma, nos lugares que eu habitava. E aí eu entendi que trabalhando essa relação, talvez fizesse um pouco mais sentido levar isso então para a imagem, levar isso então para a obra. E aqui só um pouco para contar como é que era esse universo dos encontros, né? Como é que as coisas aconteciam de fato. A gente tinha sempre um momento de chegada, tanto na sala, né, na reunião do vídeo, de uma checagem. Então, como vocês estão hoje? Como vocês dormiram hoje? Isso é uma ferramenta, né, um elemento muito importante para mim, enquanto professora, para saber como as pessoas estão e para entender qual vai ser o tom da prática. A gente tem uma chegada no espaço, então esse é o primeiro momento, talvez seja o momento de desacelerar, né, e de trazer uma presentificação. Alguns procedimentos de automassagem, de trabalho com a respiração. Aqui, então, a gente tem o primeiro convite ao corpo, que aí sim, deitados. Aqui a gente começa a trazer um pouco mais a técnica clausiana. Deitados no chão, entregue, com convites meus, né, da minha condução verbal, para prestar atenção nas tensões musculares, na temperatura, no som do espaço, né, convites sinestésicos. E isso foi uma coisa muito importante, entender que mais do que o meu corpo como modelo, a minha condução era o elemento que ia guiando a prática. Por uma questão ideológica, de que eu não sou um modelo de ninguém, eu não sou um modelo universal enquanto professora, mas também do entendimento do que funciona na relação com o vídeo, né? Em seguida, a gente tinha um momento de exploração, experimentação, e aqui, então, eu já trazia algo do tema da aula, que muitas vezes vinha de uma percepção minha com relação a uma obra. Então, se é uma obra em que eu quero prestar atenção em elementos de textura, como eu enxergo textura no corpo, como eu posso construir textura no corpo.
Aqui, então, o primeiro momento, o primeiro registro. Um registro visual do que a gente fez, né? A tentativa de não trabalhar só com a palavra, mas também com o desenho. Isso ao modo de cada um, as maneiras de cada um. Então, em seguida, a gente tinha um convite à obra. Depois de toda uma prática corporal. Nos primeiros 4 encontros, a gente não trabalhou com a obra. Para mim, era mais importante ativar questões sinestésicas, né, e construir juntos um repertório de atenção ao corpo, para que então a gente pudesse chegar na obra. Aí, na obra, muitas vezes a gente tinha um momento de escolha de alguns fragmentos, que eu vou mostrar mais para frente, 1 minuto e meio para escolher, entre 2 e 3 minutos para observar. Em seguida, a gente tinha um segundo registro livre, que podia ser de livre associação de palavras, escrito em fluxo, desenho, isso cabia a cada um. Então, a gente ia conversar, né, compartilhar a obra que escolheu para observar, compartilhar sensações, dificuldades da prática. E aí, ao final, durante a semana, entre um encontro e outro, as pessoas faziam um upload dessas imagens desse diário num slide coletivo. Então, a gente tinha acesso às imagens uns dos outros e ia alimentando esse documento, que virou também um segundo produto da pesquisa, para além da monografia. E aí, no terceiro momento, eu começo a pensar possibilidades de apreciação desse processo vivido, né? Não de tentar defini-lo, de tentar fechá-lo, né, resolvê-lo em si mesmo, mas de apreciar mesmo o que a gente viveu, o que foi interessante, o que não foi. Para isso, eu lancei um questionário, né, um formulário do Google, mas também me baseei muito nas minhas anotações, depois dos encontros, e nos retornos dos participantes. E aqui, o que eu achei mais interessante foi tentar investigar de que forma os conteúdos trabalhados nas práticas foram transbordados para o dia a dia, né? Então, se houve uma apropriação das questões trabalhadas. Porque, para mim, se houvesse uma apropriação das ferramentas de percepção, de cultivo da atenção, isso seria um sinal de que o sujeito poderia ativar isso depois. Não só com a obra de arte, mas também nos seus espaços do dia a dia. Trouxe alguns depoimentos, porque, no geral, e se quiserem podem pausar o vídeo para ver, no geral foi bastante positivo. A gente consegue averiguar pelas respostas dos sujeitos, de fato, essa apropriação, né, esse trabalho com atenção em outros momentos. E aqui queria também falar um pouco sobre as dificuldades, né, porque em vários momentos os participantes trouxeram questões como dificuldade de abstração. Então, se eu trazia uma imagem de corpo, imaginar que uma luz passa dos meus pés até a minha cabeça, né? De trazer essa imagem mesmo. Algumas dificuldades de concentração, às vezes, então não quero ficar 1 minuto, né, olhando para uma obra. Comecei a pensar em outras coisas, né, de se manter presente durante todo o tempo. E isso era uma coisa que me causava muita angústia conforme eu elaborava as aulas. E só no final eu fui entender que isso era um ponto positivo e era um ponto necessário, né? Porque o tempo expandido da experiência muitas vezes nos faz olhar para os nossos próprios fluxos, né? Então, a contemplação do objeto passa pela contemplação de mim mesma. E, por vezes, a gente se encontra com coisas que não são agradáveis, com coisas que são ambíguas. E entendi que isso era um passo necessário, né? Que era um elemento importante. E aí, quais foram, então, as minhas soluções, as minhas tentativas de trabalho, os pontos de apoio para isso? O primeiro, a confiança na sensação do próprio corpo. Então, por vezes, eu dizia, se a imagem que eu te propus faz sentido, continua prestando atenção no próprio corpo. Ou se eu lancei uma pergunta para uma obra e essa pergunta não fez sentido, volta para a sua percepção, para o que te traz curiosidade, para o que te interessa na sua investigação. E também entendi que a constância e a regularidade dos nossos encontros eram importantes, porque elas mostravam que as coisas aconteciam gradualmente, né? Que as coisas eram fruto de um processo. Então, por vezes, passavam 3 encontros e, nossa, hoje foi mais interessante. Hoje consegui entender algo que aconteceu anteriormente. Né? Ele faz parte de como a gente está e das coisas que a gente vem construindo. E aí, então, trago algumas considerações
finais desse processo. Primeiro, esse entendimento de que a elaboração metodológica foi um processo criativo, né? O meu trabalho de entender um pouco as relações que a obra me despertava para então propor alguns planos de aula. E o próprio fato da gente dançar, desenhar, escrever no encontro, né, fazer um deles unidades criadoras. Fui entendendo como uma escolha minha, consciente, pedagógica, o desejo de sempre lançar perguntas, lançar problemas, e nunca de ensinar como sentir. Então, de propor novos jeitos de olhar, propor novas formas de criar relações, sem dizer que existe uma sensação universal de plenitude, né, de percepção que é a correta, que é a única. Porque isso varia, né? Isso é de cada um. E mais que isso, fui entendendo essa relação de continuidade entre corpo, obra e espaço. Porque acho que no início da pesquisa eu tinha muito uma defesa de que eu danço para olhar a obra, né? O conhecimento do meu corpo faz com que eu possa conhecer melhor a obra. E o que eu entendi ao longo, né, do meu processo é que, na verdade, vendo a obra eu também aprendo sobre o meu corpo. Observando o espaço eu também aprendo sobre mim. E não só no sentido unidirecional do corpo para fora, né? E aí, queria também falar um pouco sobre, né, pensei também um pouco sobre essas possibilidades de continuidade da pesquisa. Onde ela poderia ser aplicada, para onde ela poderia ir. E vejo ela em espaços de iniciação artística, processo a longo prazo, interdisciplinares, em oficinas abertas. No início desse ano eu dei uma oficina, que foi uma das aulas do TCC, para também projetos de mediação específico. Então, acho que, apesar de ter falado de uma situação específica, né, de uma prática específica, eu consigo enxergar as minhas investigações como potentes para serem levadas para outros espaços. E aqui, na verdade, eu tenho também algumas imagens que eu queria trazer. Algumas imagens de diário, vou passando rapidinho, porque a gente não vai ter tempo de explicar, né? Então, são registros dos participantes de momentos diferentes. Nesse dia a gente registrou com som também, foi uma proposta que surgiu do grupo. Aqui os fragmentos de obra que a gente observava antes de escolher uma delas. Então a gente observava o fragmento e depois eu mandava o link para que cada um